Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao canal Fala Pastor. Pois bem, queridos, eu quero compartilhar uma mensagem com você abençoadíssima. Já vou dizendo, o vídeo vai ficar um pouco extenso, grande. Aconselho você a assistir em 2 ou em 3 partes, mas se quiser assista tudo de uma vez, não tem problema. Eu quero apresentar para vocês uma forma hermenêutica de como interpretar a lei e a graça. Você vai perceber que ao longo de todos esses anos que você entendeu esse estudo, estudou até mesmo sobre a lei e sobre a graça, houve talvez um equívoco, onde Paulo ele fala o seguinte sobre a lei, fala sobre a graça. Eu não vou falar muito para você assistir o vídeo, mas Paulo ele vai indicar um sistema, irmão, legalista da lei, que foi os próprios homens que impôs. A condenação, a maldição desta lei imposta por homens é o que destruiu milhares de vidas e tem atrapalhado o entendimento de muitos aí. E aí, nós devemos cumprir a lei ou estamos na graça totalmente? Então, eu quero trazer uma proposta apenas, humilde, para que você abra a sua mente, o seu entendimento para aprender talvez um pouco mais ou não. Mas gostando, não se esqueça, se inscreva já no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum desses vídeos e compartilhe nas suas redes sociais com todo mundo, tá? De coração, ajude compartilhando, tá bom? E quem quiser me seguir no Instagram é @pastor Eliseu Lustosa. Já marque o seu gostei, deixa o seu like, o seu joinha aí e boa mensagem para você. Glória a Deus. Fique à vontade, irmãos. Aleluia. Graça e paz, boa noite para todos. Amém? Amém. Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Que bênção, está todo mundo alegre, feliz, abençoado, abençoada. Irmãos, hoje eu estou com uma proposta aqui de mensagem para trazer uma reflexão para vocês. Essa mensagem, o que eu vou dizer aqui, pode comprometer tudo que você entendeu ou entende sobre lei e graça. Sobre lei e quê? Esses últimos dias, eu tenho conversado bastante com muitas pessoas acerca disso. E tenho falado. E realmente, irmãos, esse assunto é polêmico. Esse assunto é mais um daqueles que os pastores vão para o UFC. Porrada, ringue. Porque um pega do lado, outro pega do outro. O outro fica no meio e daí vira aquele furdunço. Eu vou apresentar humildemente para vocês aqui uma hermenêutica bem simples. Você vai perceber então ao longo dessa ministração, desse tempo que eu vou gastar com você, que a maioria dos pastores que você já ouviu pregar sobre isso, e principalmente pastores famosos, eles basearam a sua interpretação com pouca profundidade. A linha que eu vou apresentar para você, eu não demorei muito para entender isso. Apesar que já faz um bom tempo, anos, desde que eu comprei essa Bíblia aqui, que ela está até toda arrebentada, surrada. Essa Bíblia aqui é chamada de Bíblia Hebraica Completa. Só bagaço a minha aqui, porque eu utilizo ela bastante, tá? Ó. Ela é assim, ó. Eu não sei se o cara me enganou, mas o cara no dia que eu comprei, ele disse: pastor, essa Bíblia aqui é a segunda que chega mais próximo do original. Mas mesmo assim o senhor, como sabe de Bíblia um pouquinho, sempre a gente tem que recorrer aos dicionários, certo? E desde que eu comecei a ler sobre lei e graça com essa Bíblia, a minha visão mudou.
Porque daí eu comecei a procurar, pesquisar algumas palavras para a gente ter mais clareza. Tudo que eu vou apresentar aqui para você vai ser baseado ao longo desse tempo que eu tenho entendido sobre isso. Lei e graça. E aí, pastor, a lei vale? Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição? Para começar, não é lei, é Torá. É o quê? Torá. E a palavra Torá significa instrução ou ensino. Instrução ou ensino. E aí, por que a gente peca e erra tanto na compreensão, no entendimento? É uma mensagem meio chata, viu, irmão? Para pregar-se assim num dia de culto normal, né? Porque isso aqui é debatido dentro de escola de teologia. Mas eu acho que em qualquer oportunidade de tempo, nós temos que oferecer algo para que a gente venhamos alcançar algum tipo de maturidade. O meu propósito sempre vai ser esse com vocês. É levar o amadurecimento, para você não ficar um alienado. Tem gente alienada, viu? E você pode discordar de mim. É natural, é normal. Você pode discordar, não tem problema. Porque a interpretação, ela é muito importante, principalmente pessoal para você. E você vai ver que os maiores erros sobre esses dois temas, lei e graça, é por causa dessa bendita interpretação. Porque ela vai pelo filtro da alma da pessoa que está lendo. Lógico que a gente deve analisar, pesquisar, ver o ponto de vista de todo mundo. Sim, com certeza tem. Mas a gente também tem que ter o entendimento que o Espírito Santo pode falar para você e revelar para você e conversar com você acerca disso. Então hoje eu vou te convidar a você entrar até mesmo dentro da mente de Paulo. Paulo que era um rabino daqueles, excelente. Mas para você entender essa proposta de mensagem que eu tenho para você, eu tenho que convidar você a abrir a sua mente e raciocinar hoje. Se você fosse um judeu, se tivesse nascido num lar judaico, e principalmente num lar judaico na época de Jesus, aí você vai começar a entender. Então nós vamos partir do ponto sobre o jugo de um rabino. O jugo de quê? Para isso eu tenho que falar para você quais são os processos para alguém, no caso um homem, chegar a ser considerado um rabino. Você vai entender que todo rabino, que é constituído uma autoridade na palavra, na Torá e nos outros livros, no Tanakh, para ele ser considerado, irmão, leva muito tempo ele estudando. E principalmente ele tem que estar debaixo de um jugo de um outro rabino. Então, nós vamos entender aqui o jugo dos rabinos e o jugo de Jesus. Você vai entender até o final desse vídeo, porque nós vamos falar sobre isso. Por que eu estou dando esse resumo? Para ficar interessante para quem está me assistindo no YouTube, né? Desejar ver até o final. Eu vou mostrar para você dentro da Bíblia que a graça não é uma coisa de agora. Nós estamos na dispensação da graça. Se eu falar para você que a graça existe desde o começo da Torá, sempre existiu. O problema é que o diabo usou, aí é o negócio, a interpretação. Cegou a mente de muitos rabinos e até dos entendidos hoje, que são gentios e não são judeus, mas estudam a Bíblia, para criar uma distorção na interpretação e no entendimento. Por isso que eu estou dizendo que o que eu vou apresentar é tão simples, mas pode comprometer tudo que você entende.
Você vai ter uma outra cosmovisão sobre isso. Pastor, isso é o ápice do ápice, é as revelações? Não, nada disso. Eu só quero apresentar para você uma linha hermenêutica, uma linha interpretativa diferente, para que você não caia nesses extremos. Quem está na graça pode fazer tudo, porque quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Você vai entender isso hoje. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 11. Versículo 30. Mateus 11, 30. Pensa num negócio bom, irmão, de estudar, de conversar. O mais interessante é que tudo que eu falar aqui para você, vai acontecer algo com você. O que, pastor? Vai mais dúvida. Vai ter mais dúvida ainda. Porque isso aqui era para mim pegar uns estudos assim e fazer uma série como a gente fez aqui, a série sobre as teias espirituais, né? Mas como nós vamos entrar aí numa campanha de oração, num propósito que está vindo aí, nós jogamos isso para frente, tá? Mas eu vou deixar você com um gostinho de querer saber mais. Porque aqui dá umas 50 ministrações, 50 mensagens. Daquelas que eu faço bem rapidinho, de 1h20 mais ou menos. Ai, Cristo. Quem achou Mateus 10, 30, diga amém. Amém. Vamos ler aqui então. Mateus 11, quer dizer, 11, 30, né? A Bíblia vai dizer assim, o seguinte: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem é que está falando isso? Jesus. O meu jugo é suave e o meu fardo, ou a minha carga, é leve. O que é o jugo? A primeira coisa que você tem que entender, pastor, o que é o jugo? A palavra jugo é uma palavra hebraica que é mote. Diga comigo, mote. Mote significa juntas de boi. Olha, uma coisa aqui, né? Por que juntas de boi? Que tem a ver com aquele aparelho que o boi leva, né? Aqueles aparelhos que os bois levam para arar a terra, né? Mas isso também significa sujeição. A pessoa está sujeita. Significa submissão. E nos sentidos negativos, opressão e fardo. Então, você começa a ver qual é o propósito de um jugo. É algo para você ficar submisso. Eu vou ler um negócio aqui para você entender. Para você entender como que é um jugo, eu tenho que levar você a contar para você uma historinha. Como é que é formado os discípulos e como são formados os rabinos. Na cultura judaica dos dias de Jesus, os meninos começavam a estudar a Torá, que no significado original Torá eu já disse para você, instrução e ensinamento. Eles começavam a estudar com 6 anos de idade. Quantos anos? 6 anos. Naquela época de Jesus, hoje não, hoje modernizou tudo. Mas se fosse nos dias de hoje, ao invés da criança se esforçar para aprender geografia, matemática, isso, aquilo, uma criança normal, para um judeu, ele ia aprender o quê? Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Essa era a educação primária de toda criança. Naquela época, como eu disse, hoje já modernizou. Então imagina, você expõe, aí você lembra daquele versículo de Provérbios: educa a criança no caminho que ela deve andar, e quando envelhecer, ele não desviará do... Então, 6 anos de idade, você começa a expor a criança
ensinar. E não é só ensinar, é fazer essa criança decorar. Imagina a brincadeira da criança para um judeu. Imagina. E quando ele completava ali, esse estudante dos 6, ele chegava a 10 anos. Com 10 anos de idade, ele já tinha decorado, irmão, a Torá. Ele já sabia os 5 primeiros livros da Bíblia de cor e salteado. Aí, com 12 anos, aproximadamente, ele era introduzido no Bar Mishva. O que é Bar Mishva? Significa filho do mandamento. Ele iria ser colocado diante da família e de autoridades e de rabino para fazer a leitura oral e falar se ele aprendeu ou se ele não aprendeu. Os rabinos iam ouvir o que ele ia dizer e daí iam atestar. O garoto está, ok. Imagina, esse garoto que passou pelo Bar Mishva, na verdade ele também passou nessa escola secundária dos 6 aos 10 anos pelo negócio chamado Beit Sefer, que significa Casa dos Livros. Ou seja, é a escola primária deles, naquela época de Jesus. Imagina, irmão, uma criança, ela já era desenvolvida para entender as escrituras do Senhor. Olha a importância que eles tinham. Só para você ver. Certo? A criança então vai com 12 anos para o Bar Mishva e vai citar a Torá. Ali vai ter um monte de rabino. Os rabinos iam olhar junto com a família e iam atestar o nível de intelectualidade que aquela criança tinha. Se eles olhassem e falassem, esse menino é inteligente demais. Sabe o que a família fazia? Separava ele, para ele estudar mais ainda. Agora ele não ia estudar apenas a Torá, porque a Torá ele já tinha estudado. Agora ele ia estudar o Talmud e o Tanakh. O Tanakh, irmãos, na verdade é a junção, preste atenção aqui, dos livros históricos, poéticos, proféticos. Nisso também ele ia ter um reforço aí sobre o Pentateuco e os livros de sabedoria que eles tinham naquela época. Aí, 12 anos, com 14 para 15 anos, esse menino já tinha decorado tudo. Então, é o Antigo Testamento todo, imagina. E fora as leis e as tradições judaicas no Talmud. Com 14, 15 anos, irmãos, essa criança que passou e agora tem todo esse entendimento cultural, ele seria exposto a mais níveis de revelação. E se ele passasse, aí, desses 14 anos até os 16 anos, esse adolescente agora, ele seria considerado um jovem promissor para a elite intelectual de Israel. Quanto tempo ele estudava, hein, irmão? Aí, desses 14 a 15 anos, ele seria testado pelos rabinos para ver que nível de interpretação. Como que ele era testado? Colocando ele para fazer coisas orais, citar coisas orais, recitar orações decoradas. Ele ia ser exposto a um monte de tradições orais para ver o nível de destreza que ele tinha, de como se portar. Com isso, o rabino viu, esse menino aí, ele é desenvolto, olha como é que ele é. Pronto. Qualquer um daqueles rabinos que assistiu naquela sinagoga, poderia chamar ele e dizer assim, vem e me segue. Esse seria considerado um talmide, que significa discípulo. Significa o quê? Discípulo. Ou aprendiz. Imagina, para ser um discípulo, a bagagem que ele não deveria já ter. Porque com 16 anos,
e toda essa bagagem aonde ele tinha decorado o Pentateuco, os livros dos profetas, os livros poéticos, os livros históricos, os livros de sabedoria judaica. Irmão, ele tinha que ter isso na cabeça dele. Aí queria ser considerado um discípulo, ainda um discípulo. Então lá no Bar Mitzvah, com 12, o povo ia olhar, é como o olheiro do futebol. Esse menino é inteligente, vamos separar ele. Pastor, e os outros meninos que no Bar Mitzvah, eles não apresentassem esse nível intelectual? O que a família e os rabinos? O rabino ia chegar para ele e dizer assim para ele: olha, meu filho, continue estudando, continue amando a Deus, amando a Torá, só que você, no exato momento, não serve para ser um discípulo. Ele ia falar isso para ele. E ia falar para ele assim: ó, agora você continue amando Deus e amando a Torá, mas se dedique ao trabalho. O trabalho na época era o ofício da família, ou seja, ele ia aprender a trabalhar normalmente. Ele não seria a elite intelectual, mas essas crianças, esses jovens que apresentavam esse nível intelectual de interpretação, eles iriam andar agora debaixo de um jugo de um rabino. O jugo de um rabino, os talmides tinham, irmãos, que aprender como interpretar a Torá de uma maneira santa e de uma maneira correta, na questão da moral, na questão espiritual, social, diante das pessoas, diante de Deus. Ele deveria decorar, irmãos, até mesmo tudo aquilo que o rabino, ou seja, o rabino, ele seria um representante para aquele jovem aprendiz talmide, ele seria como um pai. Ou seja, a ligação do discípulo com o mestre, naquela época, era uma ligação de paternidade espiritual. Porque em cada passo, em cada gesto, aquele jovem iria aprender a como viver a Torá de uma forma santa e de uma forma correta. Aquele discípulo com 16 e assim vai, né? Até chegar aos 30, com 30 anos de idade, irmão, era crucial. Aquele jovem que já estava chegando à fase adulta para o judeu, era o checkmate. 30 anos, vamos determinar, vamos consagrar se é um rabino ou não. Isso ele tinha que passar por 2 crivos, por 2 outros rabinos. 2 outros rabinos iriam assistir esse jovem e dizer: realmente ele sabe interpretar a Torá de uma forma que ele cumpre a Torá. Em Mateus capítulo 5, do versículo 17 em diante, tem aquele versículo que eu gosto de citar muito para vocês. O próprio Jesus dizendo para as pessoas e para os fariseus: eu não vim para abolir a lei, a Torá, mas eu vim para cumprir. A palavra cumprir significa plero. Diga comigo, plero. Por que cumprir e por que abolir? Porque isso também fazia parte do jugo de um rabino sobre um jovem talmide, sobre um jovem discípulo. No meio da caminhada do relacionamento de mestre e discípulo, o próprio rabino, o próprio mestre, iria ficar testando ele, fazendo perguntas a ele, colocando ele em situações de juízo e julgamentos, para ver como que ele iria responder e corresponder a isso. E aí, se ele errasse na pergunta, ou até no julgamento de alguma coisa, se ele errasse, o mestre ia falar para ele, o rabino ia falar para ele: ó, você aboliu a Torá, porque você errou. Mas se ele tivesse acertado, aquele rabino ia falar para ele: ó, você cumpre no seu andar, no seu falar,
no seu portar, no seu jeito de andar, você cumpre a Torá. Então, esse entendimento de cumprir, de abolir, é devido ao jugo que o rabino colocava. Sobre quem? O discípulo. Aí a pergunta, talvez você já se perguntou, se você está pensando e está entrando junto comigo nesse entendimento, pastor, a Bíblia fala que Jesus ele se apresentou diante, com 12 anos ele foi para o Bar Mitzvah, e se apresentou diante dos rabinos naquela época, que inclusive os rabinos ficaram impressionados com a sabedoria dele. E por que Jesus não continuou para a escola secundária, para o outro nível, para estudar com os rabinos o Talmud, a Tanakh? Por quê? Por que Jesus, irmãos, ele foi então continuar a trabalhar com a sua família? É a pergunta que ninguém sabe responder. Sabe por que isso? Porque ele ia aprender com o Espírito Santo. E toda a sabedoria dele vinha do Espírito Santo. Por isso, aí eu respondo você. Por isso que muitos chegavam para Jesus e perguntavam assim, com que autoridade ele ensina? O que é autoridade lá? O jugo do rabino. Porque uma pessoa só poderia ensinar numa sinagoga se ele tivesse sido aprovado pelo jugo do rabino. 2 rabinos tinham que reconhecer ele, que ele era rabino. Então esses 2 outros rabinos que davam autoridade. Então agora você é rabino, então agora você está apto a ensinar em qualquer sinagoga, porque a sua linha de interpretação sobre a Torá, ela cumpre a Torá. Eles queriam saber da onde vinha aquela sabedoria, com quem que Jesus aprendeu, qual foi os rabinos que Jesus extraiu essa riqueza de entendimento, e eles não sabiam. Mas nós sabemos que rabino que foi, né? O Espírito. Por isso, irmão, que ele era perseguido. Por isso que ele era muito confrontado. Jesus ele sai de dentro da casa da família com 30 anos para ser agora um jovem itinerante mestre, para gerar o quê? Discípulos. Só que gerar discípulos não debaixo de um jugo de um rabino, mas debaixo de revelações do próprio Espírito Santo. E não era brincadeira, irmãos. O negócio era sério. As pessoas não davam importância se aquela pessoa, se aquele homem que estava ensinando na sinagoga, ele não tivesse o respaldo de outros rabinos. Então era comum, até hoje é assim, né? Mais ou menos. Tem uns pregadores itinerantes aí, não tem? Tem um bocado que você tem que chamar até o 190, né? Porque bandido que só. Mas isso é outro assunto. Deixa eu te falar. É comum. E aí, pregador itinerante? Quem é o seu pastor? Que igreja que você é? Naquela época tinha isso, e isso era levado ao pé da letra. Com que autoridade você prega? Na época de Jesus havia 2 teólogos ou 2 rabinos, irmãos, famosíssimos. Diga comigo, Hillel e Shammai. Era 2 rabinos, irmãos, de excelência. Inclusive o Hillel, ele era o avô de Gamaliel, que era um outro rabino que na época dos apóstolos se apresenta como uma autoridade na Torá. Por que eu dei toda essa volta? Para você entender que havia o jugo do rabino. Ou seja, toda a linha interpretativa e hermenêutica, quem ia passar de uma pessoa para outra e também para o geral, eram os rabinos. E cada um passava a sua linha de interpretação como queriam. A diferença de Jesus rabino para os rabinos da época e todos os outros que antecederam era o jugo. O meu jugo é suave e o meu fardo é? O jugo é o que então, pastor? O jugo é a forma de se interpretar a Torá e de vivê-la.
por exemplo, o jugo sobre o sábado. Irmão, era um negócio tão rígido, o jugo dos rabinos na época era tão rígido, que eu li um relato que tinha rabinos que colocavam os talminde e dizia assim, hoje você, no sábado, hoje você pode andar só tantos metros, para você não fazer muito trabalho, porque hoje é dia de... Hoje você pode levar isso e não pode levar aquilo. Tudo isso, irmãos, era o jugo que era colocado sobre os discípulos. Aí, do jeito que os discípulos aprenderam, eles iriam reproduzir. Jesus, então, ele quer gerar uma nova classe de quê? De talmides. Uma nova classe de discípulos que vão carregar o jugo dele. E o jugo dele estranha os outros teólogos da época, os escribas, os fariseus, porque o jugo de Jesus é baseado na graça, no amor, na misericórdia e no perdão. O jugo dos outros rabinos, desde o começo da história até em diante, era um jugo de uma Torá legalista. Diga comigo, uma Torá legalista. O que é uma Torá legalista? O que é a palavra legalismo? A palavra legalismo é algo que te oprime, algo que te prende, algo que te subjuga. Uma pessoa que está debaixo de um legalismo é uma pessoa que é escrava e tem que obedecer, custe o que custar. Isso é legalismo. É prender alguém em um jugo. Então imagina os teólogos, os rabinos, desde o tempo antigo, passando uma forma de Torá legalista. Aonde, ao invés de livrar e libertar alguém, eles faziam o quê? Prendiam. Olha o jugo de Jesus como era diferente. No sábado, os discípulos estão todo mundo morrendo de fome. Andaram muito pregando, evangelizando. Encontraram as espigas de milho. Jesus diz para eles o quê? Pode comer, peguem lá. Irmão, quando Jesus fala isso, para os outros rabinos isso era inadmissível. Você está fazendo obra no... Aí Jesus vem e começa a confrontar cada um, né? Lucas capítulo 6, versículo 10. Em um certo dia de sábado, enquanto Jesus caminhava pelo campo, aonde se plantava cereais, seus discípulos começaram a colher e debulhar espigas com as mãos, e se alimentavam dos grãos. Na verdade é versículo 1, tá? Me perdoa. Versículo 1. E foi quando alguns fariseus o inquiriram: por que fazes o que não é permitido no sábado? O jugo de Jesus, irmãos, era um jugo que ele valorizava a vida. Ele valorizava o bem-estar. O jugo de Jesus, ele é carregado por algo chamado graça. Então você vai começar a entender isso. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 2, na parte B do versículo, até anotei aqui. Os mesmos religiosos da época dizendo: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Por causa disso. Ou seja, o jugo de Jesus não era aquele jugo opressor, legalista. Era um jugo mais leve, que qualquer pessoa poderia cumprir a Torá sem quebrar, sem abolir. Porque o que era abolir a Torá era errar. O que eu não disse para vocês, o significado da palavra plero. Jesus disse: eu não vim para abrogar, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir a lei. A palavra cumprir, que é plero, significa preencher. A palavra plero também significa completar.
e a tradução que eu mais gosto, dá um sentido verdadeiro. Porque todo rabino, irmãos, o propósito da vida dele era interpretar a Torá dentro de um sentido verdadeiro. Só que a história mostrou que eles não conseguiram fazer isso. O que a história mostra, pastor? Que eles desenvolveram a Torá legalista, que oprime e prende as pessoas, e até mesmo no direito de ir e vir. Você pode andar só tantos metros hoje, você pode fazer aquilo, você não pode, só isso. Não abrir os olhos, que na verdade a Torá, que muitos chamam de lei, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 14, que a lei ou a Torá, ela é resumida em um único mandamento: amar ao seu próximo como a ti. Porque a origem da Torá é os 10 mandamentos. Lê os 10 mandamentos. Aquilo dali é a raiz de tudo. Mas a gente sabe que no completar, no preencher, são 613 mandamentos. 613 mandamentos que veio desses 10, certo? Jesus, ele resume os 613 mandamentos em: ama a Deus acima de todas e o seu próximo como a ti. O jugo dele era tão suave, era tão mais de boa, que no sábado ele curava pessoas, ele manifestava a graça, e os caras ficavam nervosos com ele, querendo matá-lo. E um dia ele disse para um desses religiosos: engraçado, né? Um animal para vocês vale mais, porque se o teu animal cai dentro da cisterna, num sábado você vai lá e socorre, quebrando assim o princípio de não trabalhar que vocês colocaram. O jugo que vocês colocaram, que hoje vocês nem conseguem viver ele. Mas uma filha dessa de Abraão, que está há 18 anos escrava, presa por Satanás, ele ainda diz assim: não pode ser curada hoje? Então entenda a diferença do jugo de Jesus e o jugo dos rabinos. E coloque na tua cabeça, quando eu falo de jugo, eu estou falando no sentido de interpretá-la e vivê-la. O diferencial de Jesus também, no jugo dele, é que ele interpretava a Torá, não só a Torá, mas todo o Tanakh. Os profetas ele citava, os salmos ele citava tudo, ele pegava no sentido geral. Ou seja, ele pegava todo o mundo espiritual e mostrava para as pessoas como que era. É importantíssimo você entender como que era o jugo de Jesus. Por isso que era um jugo fácil. Colocaram uma idolatria na Torá. Essa é a grande verdade. Os fariseus, os saduceus, todo mundo vivia debaixo desse jugo legalista, opressor, aonde quem conseguia cumprir um pouquinho da Torá era colocado, não, ali é o santo homem de Deus. Esse mesmo espírito legalista está hoje dentro de algumas igrejas escravizando gente, colocando o quê? Obrigações. Está do mesmo jeito, irmão. Uma doutrina que eles nem mesmo vivem, mas quer que os crentes vivam. É a mesma coisa. Então, se a gente pegar o Antigo Testamento, eu coloquei aqui algumas passagens, você vai ver que a graça, ela sempre esteve dentro da Torá. Para você entender melhor, eu quero fazer uma analogia com você, algo para você pensar. Então imagina que a gente vem aqui, eu crio uma lei. Eu crio uma lei, só que eu não dou detalhes para você.
Eu não vou dar tantos detalhes, você vai ficar encarregado de interpretar aquela lei. Se eu chego para você e digo assim, ó, a lei é o seguinte, não pode furar o sinal vermelho. Só falei isso. Os 10 mandamentos é isso. As outras leis eles foram desenvolvendo através do jugo. Como que eu vou cumprir isso? O jugo é aí. Como eu vou cumprir essa lei que me colocaram? Eu não posso furar o sinal. Aí eu cheguei diante do sinal vermelho. Estou lá parado. E começo a pensar, como que eu vou cumprir isso daqui sem quebrar? De repente, naquele sinal vermelho que você está parado e pensando, como eu cumpro e como eu vou abolir? Do outro lado do sinal, tem alguém morrendo. Aí você pensa com você, eu não posso furar o sinal vermelho, porque me foi colocado essa regra. A pergunta é, você deixa a pessoa morrer? Ou você vai lá e socorre essa pessoa? A interpretação é assim. Para Jesus, não era quebrar a Torá quando a vida era mais importante. Por isso que ele curava, por isso que ele libertava, por isso que ele expulsava demônio, por isso que ele pode alimentar. Isso não é quebrar, isso é viver o verdadeiro sentido. Outro exemplo, quer outro exemplo? Pegaram a mulher, João capítulo 8, pegaram a mulher no ato do adultério. Então, os mestres, os fariseus, os saduceus, colocaram ela lá, na frente de todo mundo, e disseram para Jesus, mestre, querendo tentá-lo, acusá-lo. Mas lembra da palavra, plero, lembra da palavra? Dá um sentido verdadeiro. Isso é cumprir, é dar um sentido. Lembra do jugo? O meu jugo é suave. A lei de Moisés disse que tal mulher deve ser apedrejada e morta. Sabe o que é isso? Eles queriam ver se Jesus abole ou se Jesus cumpre. Mas a questão é que Jesus veio dar um sentido verdadeiro. Ele risca no chão, todo mundo sabe, levanta, os caras continuam insistindo, e aí? Vai ter resposta não? A resposta é o seguinte, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. Todo mundo ouviu? Começou dos mais velhos, dos mais entendidos. A Bíblia diz que a consciência deles convenceram eles e foram saindo. Ficou só Jesus e a mulher. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, mestre. Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vá em paz e não peques. O sentido verdadeiro era o perdão. Era oferecer o perdão, a graça. Não era matar, não era colocar um jugo sobre uma pessoa porque ele errou e agora porque errou tem que matar. O sentido verdadeiro era o amor, era o perdão, era a misericórdia. É dar uma nova chance. Mas não é também escancarar as portas como estão fazendo, né? Ele disse, vá em paz e não peques mais. Não vai errar daqui para frente, por favor. Lá no caso da Maria Madalena, acho que é Lucas capítulo 7, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, Jesus disse, vai e não peques mais. Para o quê? Não te suceder coisas piores. Ele acrescenta ainda, né? Para que não aconteça coisas, ele oferece a graça, ele oferece o perdão, ele dá um sentido verdadeiro, mas ele fala para a pessoa, observe o pecado. A Torá, Paulo disse que foi criada para que o pecado fosse enxergado pelas pessoas, o erro fosse enxergado. Mas Paulo também diz em Romanos que até alguns gentios que nunca conheceram, olha que interessante, nunca conheceram a Torá, nunca conheceram a lei,
eles viviam a Torá, porque no seu comportamento, na sua vida, no seu jeito, eles cumpriam mesmo sem saber, porque não eram pessoas dadas ao pecado, eram pessoas mais de boa, não pecavam. E mesmo eles não conhecendo a Torá, mas praticando alguns dos ensinamentos que tinha a Torá, eles estavam diante de Deus cumprindo a Torá. Aí Paulo vai e diz para os judeus ali: eles que não conhecem estão cumprindo sem saber, e vocês que conhecem, têm as marcas, têm a circuncisão e não cumprem. Aí ele ainda diz assim, isso mostra que a lei, a Torá, está gravada no coração de todos. Porque um gentio que nunca ouviu falar da Torá, o comportamento e a vida dele era uma vida de que se alguém olhasse, dizia, não, ele cumpre a Torá. A Torá, como Paulo diz em Gálatas capítulo 5, 14, ela deveria ser resumida no amor ao próximo. Foi isso que aconteceu, irmãos? Ao longo de todo o tempo? Não. Era todo mundo, por causa do jugo dos rabinos, da forma de interpretar, querendo obrigar, matar. Mas eu disse para você, a graça, ela sempre teve, até no Antigo Testamento, ela sempre teve, contida dentro da Torá, da lei. Porque se a Torá diz que nós temos que amar o nosso próximo, eu não vou querer para o meu próximo algo que venha destruí-lo, matá-lo, aniquilá-lo. Não, vou querer o bem, querer o amor, vou querer sempre um vínculo de paz com essa pessoa, sim ou não, irmãos? Com certeza. Eu vou lhe perguntar, Sansão, como é que é o nome? Sansão, ele não viveu a graça mesmo no Antigo Testamento? Eu quero que você entenda, eu quero que você seja Sansão agora, por favor, tá? Você não pediu para ter aquela unção, você não pediu para ter aquele todo poder, que alguns dizem que ele corria até 60 km por hora, tá? Sansão, um dia ele arrancou os portões de bronze de uma cidade chamada Gaza. Tu sabe quanto que pesam os portões de uma cidade? De 500 mil a 3 milhões de quilos. 3 carros desse aqui, ele pegou e colocou nas costas. Arrancou, irmão, assim, botou nas costas e andou, e jogou lá, andou quilômetros com ele nas costas. Imagina 3 mil quilos aqui, pensa no caba forte. Ele viveu dentro de um jugo legalista, de um voto legalista, porque ele tinha o voto do nazireu, cabelo comprido e tinha que ser com 7 tranças, tá? Depois você estuda as 7 tranças de Sansão, procura lá. Tudo isso ele nunca pediu, ele nasceu com aquele destino, ele nasceu com aquela identidade. Perdão. E aí o que acontece? Eu não pedi para nascer, eu não queria essa unção, mas foi colocada em mim. Eu fico imaginando Sansão na escola com aqueles cabelos grandes, botar nos dias de hoje, tá? Ele cabelo grande, todo mundo com cabelo rapadinho, outros penteados. E por que eu tenho que usar 7 tranças? Eu não gosto disso, mas tem que usar, porque é um voto. Imagina, irmãos, isso. Ele senta na roda de amigos e não pode beber bebida forte. Está todo mundo tomando uma cervejinha. Ou até um uísque, um conhaque, sei lá. Estou falando de uma vida secular. Então, a Bíblia diz que ele não poderia tocar em coisa morta. E criança, imagina até uma curiosidade. Viu um bichinho morto, não pode tocar. Nada que era morto, irmão. Você imagina? Ou seja, ele viveu uma vida toda de privações, debaixo de um jugo legalista, e ele tinha que... E todo mundo entendia que se ele desobedecesse a Deus, aquela unção, aquele poder iria sair. Mas onde está a graça nisso, pastor? A graça está que ele ouviu aquilo tudo, muitas vezes se submeteu àquele jugo, mas em muitos episódios, a Bíblia diz que ele bebeu bebida forte e o Espírito Santo não saiu dele.
A Bíblia diz que ele se deitou com prostitutas e o espírito, fora a Dalila, tá? E a unção continuou nele, porque os caras falaram, nós temos que descobrir esse segredo dele. A Bíblia diz que um dia ele estava andando e viu uma carcaça de animal morto e as abelhas tinham feito uma colmeia dentro lá. Ele não poderia tocar em coisa morta. Ele foi lá, pegou a colmeia, comeu e ainda levou para casa. Depois ele ainda até contou, eu peguei lá na carcaça de um bicho morto. Que isso, unção, você não pode. E por que a unção não saiu dele? Eu vou lhe perguntar, isso não é a graça? Ele não poderia ser fulminado, então, como todo mundo entendia, como aquele jugo foi colocado sobre ele? Então o espírito que estava nele, que dava aquela força nele, entendia isso. Você pode errar, porque você nasceu dentro de um jugo, dentro de uma obrigação. Mas pastor, por que Sansão então perdeu a força? Porque até mesmo as nossas falhas e os nossos erros, nossos pecados, têm um limite. E quando ele conta o segredo dele, era só isso que ele deveria fazer, guardar o segredo. Quando ele conta o segredo dele, ele desobedece e o Espírito Santo se entristece com ele. Porque por mais que ele viveu e disse assim, eu não pedi para nascer, ele se beneficiou da força dele, sim ou não? Com certeza. Ele era tido como um herói. Ele se beneficiou. A palavra dom é presente, é o quê? Ele tinha o dom da força, ele tinha um presente de Deus. Quando ele conta, todo mundo sabe que ele é jogado dentro do cárcere, aonde os bois faziam moinho. A palavra casa do cárcere lá significa casa do legalismo. Casa do quê? Ele está preso, irmão, agora, sem os cabelos, sem força, sem nada, dentro de algo que ele sempre teve espiritualmente. Preso no quê? Em um legalismo. Então, o cárcere que ele está agora, sem força, sem cabelo, sem nada, e cego, porque os caras vieram com um ferro quente, ó, nos olhos dele, já representava aquilo que ele estava sendo. Quando os caras cegam ele, ó, ele já estava cego espiritualmente, ó, por não obedecer, ou pelo menos observar, ó, há muito tempo. Mas Deus sempre foi dando oportunidades. Isso não é a graça, não? Eu vou lhe mostrar outro padrão de graça ainda em Sansão. O que é que faz a graça se manifestar? Diga assim comigo, arrependimento. Ele está lá, ó. Nós conseguimos derrotar Sansão. Ele arrebentava com todo mundo. Está lá preso assim, ó. Todo mundo sabe da história. Dentro do palácio dos inimigos dos filisteus, sendo exposto. O problema dele é que ele foi burro agora. Aí foi burro, irmão. Aí foi burro. Ele faz uma oração e pede o Espírito Santo perdão. Ele se arrepende e diz, Senhor, se tu pode me devolver as forças, me devolve. Aí a graça se manifestou e as forças voltaram. A Bíblia não fala, mas eu acredito que não. Mesmo de cabelo curto. Porque não é a condição pessoal sua. É a condição espiritual de arrependimento. Voltou a força. Aí ele quebra as colunas daquele templo e cai. Ele foi burro, não poderia ter tido outra estratégia, mas cai e mata todo mundo, inclusive ele morre também. Não é um exemplo de graça? Que ele se arrependeu e recebeu de volta? O próprio salmista Davi diz no Salmo 32, versículo 2, que bem-aventurado é o homem da qual Deus não lhe imputa. Sabe o que é imputar? É acreditar. Não lhe imputa os pecados. Ou seja, era um Deus que perdoava. Eu anotei aqui, não precisa a gente abrir, 1 Samuel 21, o versículo 6. Quando Davi e os soldados dele estavam em batalha, em uma missão, e tiveram fome, e muita fome. E eles não tinham o que comer, e ninguém tinha o que oferecer para eles.
Sabe o que o sacerdote fez? Deu pão para eles comer, e era o pão sagrado, consagrado, que todos aqueles que interpretavam a Torá de uma forma legalista, dizia que se comesse era pecado e podia morrer. E eu lhe pergunto, Davi e os soldados deles comeram o pão consagrado, o pão da propiciação, e não morreram, pelo contrário, ficaram fortes, se fortaleceram e venceram. Quem está me entendendo que havia uma interpretação legalista e equivocada? Não era aquele jugo terrível, irmão, que matava. Aí você começa a raciocinar, talvez você pense como eu. Pastor, quantas pessoas foram julgadas dentro da Torá injustamente? Não por causa de um jugo de Deus, mas um jugo imposto por homens, movidos pelo diabo, de uma interpretação equivocada, religiosa. Quantas pessoas injustiçadas, irmãos? Aí é que nasceu o termo que Paulo vai dizer. Que termo, pastor? A maldição para quem está debaixo da Torá. O que você não sabe é o que eu vou falar para você agora, que Paulo, quando ele vai escrever as cartas de Gálatas, de Romanos e assim sucessivamente, quando ele vai falar negativamente sobre a lei ou a Torá, a preguiça de alguns teólogos aí, e eu vi muitos vídeos, mas conheço muita gente que prega, aqui em Goiânia mesmo tem um pastor aí que rebenta nisso. Você está totalmente equivocado. Imagine duas Torás, a verdadeira e uma que foi alterada. Uma que era para ser o amor, a misericórdia, que foi transformada, pervertida, maculada para ser algo para prender as pessoas. Você conseguiu imaginar isso? A que Paulo está dizendo não é aquela original que era feita para se resumir no amor ao próximo. Paulo, em todo momento, aí eu vou abrir aqui essa Bíblia judaica completa, para mostrar para você que todas as vezes que Paulo falava dessa lei ou dessa Torá, ele falava de uma Torá e de uma lei legalista, não aquela que era baseada no amor. Eu anotei aqui, irmãos, que não era fácil se desvencilhar. Até os apóstolos de Jesus, que andaram com Jesus, irmãos, ainda tinham resquícios. Tinham o quê? Dessa Torá legalista. Inclusive foi motivo de briga. Esse dia eu preguei sobre isso, lembra? Foi motivo de briga. Gálatas capítulo 2. Sabe o que Paulo chama? Olha aqui os que estão envolvidos. Pedro, o principal apóstolo, viu? De Jesus. Pedro, Tiago, Cefas, João e Barnabé. 5 líderes. Eles estão envolvidos em um legalismo da Torá. E sabe o que eles estavam fazendo? Aprisionando os gentios em um jugo que não era o jugo que Jesus ensinou. Eles mesmos criaram. Porque eles queriam fazer com que os gentios viessem viver como um judeu. Sabe o que... Olha, eu anotei aqui. Paulo chama eles de dissimulados, hipócritas e falsos. Os apóstolos, imagina. É que briga, hein, irmão? Só que lógico, na leitura, você vai ler, ele vai falar isso com... Eu acho que tem hipocrisia dentro de vocês. Vocês estão colocando um jugo sobre eles que você não está vivendo mais, que era a incircuncisão. Sabe o que eu anotei aqui? Que o próprio Tito, que era um dos discípulos de Paulo, ele foi obrigado. Ele foi o quê? Obrigado. A ser circuncidado. E ele era um grego. Sabe o que é a circuncisão, né? Tirar o prepúcio do pênis, depois de velho. Imagina, irmão, ele foi obrigado. Você quer participar dessa igreja apostólica? Do jugo de Jesus, vamos circuncidar. E aonde Jesus ensinou isso? Não ensinou. Eles ainda carregavam fragmentos daquela Torá legalista, daquela Torá que se baseava apenas no exterior. Aí Paulo vai começar a dizer que a verdadeira circuncisão não é na carne,
é no Corá. Aí vai entrar aquela passagem que eu citei para vocês, que quando você cumpre a Torá no coração, não precisa cumprir ela na carne. Porque o propósito da Torá ou da circuncisão era matar as vontades carnais. E Paulo está dizendo, agora vocês podem matar essa vontade aqui dentro do coração de vocês, sem precisar ferir a carne. Porque ele sabia que mesmo que tinha pessoas que feriam a carne, continuavam pecando e desobedecendo a Deus aqui, dentro. Lembra que um dia eu preguei que Jesus ele dificultou a lei? Porque ele tira a lei de fora, coloca para dentro. E a questão é o coração mesmo? Jesus disse assim, perguntaram para Jesus, e sobre o adultério e o divórcio? Jesus vai e complica, porque antigamente o divórcio era dado apenas na conjunção carnal. Ripa na chulipa. Pulou a cerca, ripa na chulipa, adultério. Jesus diz, a partir de então, olha como é que era o jugo de Jesus. Olha como é que era a interpretação da Torá de Jesus. Em verdade vos digo que aquele que apenas encobiçar, pensei pegando ela, adulterou no mundo espiritual. Porque Jesus traz para uma questão de coração. Porque para os homens você pode ser uma coisa, um religiosão, eita, mas diante de Deus você não passa de um pecador sem vergonha, que não quer se arrepender. Eu vou lhe dizer sobre o pecado. João Batista era considerado um rabino também. E ele começa a pregar, raça de víbora, arrependei-vos. E essa tradução diz assim, e apresente frutos que comprove o seu arrependimento. Não é qualquer fruto que você apresenta para ele, que ele vai dizer, não, realmente ele se arrependeu. Tem coisas que você está apresentando para ele, dizendo que está arrependido, e é só conversa fiada. Não saiu do seu coração. O dentro do seu coração está cheio, mas você não se arrependeu, porque você pede perdão ali, e minutos depois, horas depois, dias depois, está fazendo a mesma. As pessoas começaram, meu Deus do céu, esse cara é forte, sobre João Batista. Aí chegaram as pessoas e começaram a perguntar, os cobradores de impostos, e agora como é que eu faço para apresentar esses frutos de arrependimento? Você é um cobrador de impostos? Então não defraude, não engane, não sonegue, não roube. Aí você é quem? Eu sou um soldado. É um soldado? Nunca prenda alguém injustamente. Não prenda alguém injustamente e se contente com o seu salário. Aí ele começou a ensinar quais eram as atitudes que mostravam que uma pessoa... Aí, irmãos, eu vou falar para você, não é questão de moral também? Moral, caráter. Os frutos de arrependimento é demonstrado com o caráter. E me desculpe, o brasileiro, cada dia que passa com esse tal de jeitinho brasileiro, demonstra ser um mau caráter. Você chega em outras nações, ninguém quer confiar no brasileiro. Imagina diante de Deus. Paulo rebate isso lá em Romanos. Como que vocês pregam uma coisa e vivem outra? Não adultere, vocês estão adulterando. Não idolatre, vocês estão idolatrando coisas e colocando no lugar de Deus. Ele começa a rebater. Então imagine tudo isso. Agora, para a gente finalizar, que eu já falei demais, ainda tem muita coisa para falar aqui, eu vou deixar para outra hora. 2 palavras, 2 versículos, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 2, e também em Efésios capítulo 2, versículo 15, a Bíblia vai falar sobre a palavra lei. Paulo vai dizer a lei, a Torá. No original grego, nós temos uma palavra grega que significa nomos. Nomos significa repartir, no sentido de comida e alimento, pastagem para o animal. Significa
regulamentação, estatuto, leis particulares, ou seja, lei para alguém. E no sentido figurado significa princípio. Aí, esse daqui eu vou ler porque é interessante. Esse de Efésios capítulo 2, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, por favor. Efésios capítulo 2, versículo de número 15. Eu vou ler nessa tradução aqui, que é muito diferente dessa sua. O versículo 15 diz assim, destruindo no seu corpo, derrubou a parede, o muro que nos dividia. Destruindo no seu corpo essa inimizade gerada pela lei, com os seus mandamentos estabelecidos em forma de ordenanças. Na sua tradução vai dizer o seguinte: leis dos mandamentos, versículo 15. Lei dos... Essa palavra mandamentos no original é entoler. Em o quê? Toler. Que significa imposição e significa prescrição autoritária. Ou seja, do que Paulo está dizendo? Que lei que é essa? Era uma lei que era uma imposição, que era uma prescrição autoritária. Aí, para a gente finalizar, eu vou fazer a leitura rápido. E como diz o ditado, para um bom entendedor, um pingo é letra. Acompanhe comigo Romanos capítulo 3 aí, por favor. Volte um pouquinho aí. O bom era eu ler aqui do 2, só que nosso tempo já foi. Aqui está Paulo dizendo sobre a Torá legalista, tá? O Romanos capítulo 1 e o capítulo 2, ele está falando dos pecadores. Está falando de quem? Ele vai falar no capítulo 2 do homossexual, das lésbicas, do arrogante, do injusto, de um monte de gente. Ou seja, ele está falando sobre pecados. No capítulo 3, eu vou fazer a leitura que você vai ouvindo aqui nessa Bíblia hebraica completa. Então que vantagem, versículo 1, tá? Então que vantagem tem o judeu? Que valor há na circuncisão? Muito em todos os sentidos. Em primeiro lugar, aos judeus foram confiadas as próprias palavras de Deus. Se alguns deles foram infiel, e daí? A sua infidelidade cancelará a fidelidade de Deus? De jeito nenhum. Deus é verdadeiro, ainda que todos os homens sejam mentirosos, como diz a Tanakh. Para que tu, ó Deus, seja justificado nas tuas palavras e perseveras diante do veredito que fores julgado. Versículo 5. Agora, se a nossa injustiça destaca a justiça de Deus, o que diremos? Quem é Deus injusto para aplicar a ira? Argumento da qual as pessoas normalmente faziam. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Mas alguém dirá, se por meio da mentira a verdade de Deus é destacada, lhe dá mais glória, mais autoridade. Porque ainda sou julgado por ser um mero pecador? Na verdade, porque não dizer, façamos o mal, para que venha então o bem. A condenação dessas pessoas é justa. Dessa forma, nós judeus estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos para todas as pessoas, sejam gentios ou judeus, indiferentemente, são controladas pelo pecado, ao qual declara o Tanakh: não há um justo sequer, nem entenda,
Ninguém que busca a Deus, todos se desviaram, todos se tornaram simultaneamente inúteis. Não há ninguém que demonstre a bondade, nenhum sequer. Por que ele está falando isso? Porque a Torá ela foi colocada justamente para isso, para as pessoas praticarem a bondade, mas na verdade eles estavam usando para prejudicar outras pessoas. É como as leis políticas que nós temos aqui, leis que eram para beneficiar as pessoas, o que eles fazem? Pervertem a lei e pegam aquela lei para usufruto deles. Era isso que os rabinos que faziam essa interpretação e colocavam essa imposição autoritária nas pessoas. Então Paulo, quando ele está rebatendo a lei aqui, a Torá, ele não está rebatendo a Torá original, porque ele mesmo diz que a Torá original se resume no amor. Ele está falando de uma Torá legalista que foram imposta por essas pessoas, com muita obrigação, com ordenança, com coisas que eles mesmo não cumpriam. Olha que interessante. Vou continuar a leitura. Suas gargantas são um túmulo aberto, usam língua para enganar. Veneno de serpente está debaixo dos seus lábios. Suas bocas são cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. E os seus caminhos são ruína e desgraça. E não conhece o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Versículo 19. Além do mais, sabemos que tudo o que a Torá diz, ou diz para que nós viemos viver debaixo da estrutura da Torá, para que toda boca se cale e todo mundo seja considerado merecedor do juízo adverso de Deus, porque à sua vista nenhuma pessoa viva é considerada justa, com base na guarda, olha aqui, com base na guarda legalista da Torá. Vou parar só um momentinho aqui. Nenhuma pessoa é considerada justa debaixo do legalismo da... Ou seja, diante daqueles homens, ninguém era certo o suficiente, ninguém era bom o suficiente, e até mesmo diante de Deus, porque ele coloca uma coisa que é para beneficiar, e os homens fazem isso para usar como destruição. Vou continuar lendo. Pois o verdadeiro trabalho da Torá é mostrar às pessoas quão pecadoras elas são. Olha o objetivo da Torá, mostrar que elas são pecadoras. Mostrar que elas são pecadoras no sentido de quê? De se arrependerem, de mudarem. Mas não foi isso que aconteceu. Mas agora a parte da Torá, o jeito de Deus de tornar as pessoas justas, foi vista e foi esclarecida. Ainda que a Torá e os profetas também testemunham a respeito dele. Trata-se da justiça que procede de Deus, mediante a fidelidade de Yeshua, o Messias, para que todos aqueles que nele confiam, não há diferença se alguém é judeu ou gentil, porque todos pecaram e não são capazes de merecer louvor de Deus. Mediante a graça divina, sem merecê-la, todos receberam a condição de serem considerados justos diante dele, por meio de atos que nos redime da nossa escravização ao pecado, realizado pelo Messias, Yeshua. Deus ofereceu Yeshua como sacrifício pelos nossos pecados, mediante a sua fidelidade no tocante ao sangue da morte sacrificial. Isso vindicou a justiça de Deus, porque em sua tolerância não havíamos passado por cima, sem punição e sem ser remido. Os pecados que as pessoas cometeram no passado, e ela vindica na sua justiça, eram presentemente demonstrados que ele era justo, e também aquele que torna as pessoas justas por causa da fidelidade de Jesus. Portanto, que espaço é deixado, olha só, isso aqui é interessante, que espaço é deixado para a vanglória? Nenhum. Que tipo de Torá a exclui?
a respeito disso, a respeito das observações legalistas das regras da Torá? Não, ao contrário, na Torá se diz respeito à fé. Sabe o que diz a Torá? Em respeito à fé, que no caso aqui é a confiança. Não é debaixo de um sistema legalista da Torá que nós recebemos a justiça, é mediante ao quê? A confiança, é mediante a fé. Versículo 29. Ou Deus é injusto apenas, ou é Deus apenas Deus dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, ele é de fato o Deus dos gentios, porque vocês reconheceram Deus como um só. Por isso é considerado justo aos circuncisos, ou seja, aqueles que fizeram a circuncisão, com base na confiança, e dos incircuncisos, com base na mesma confiança. Segue-se então o que abolimos na Torá por meio dessa confiança? Ou seja, nós vamos abolir a Torá por causa da fé? Aí ele diz aqui, de maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a Torá. Versículo 4, só um pedacinho aqui para a gente finalizar. Então, o que diremos de Abraão, nosso antepassado? Obteve pelo esforço próprio? Porque se Abraão veio a ser considerado justo por Deus pela observância legalista, ele tem que se gloriar. É tipo assim, se Abraão recebeu o que recebeu debaixo da Torá legalista, então ele tem que se gloriar por isso. Mas Abraão recebeu, foi mediante a um sistema legalista, ou Abraão recebeu todas aquelas promessas, o milagre, o filho, e foi feito pai de nações mediante a fé? Mediante a fé. Ele vai dizer aqui ainda, continuando, pois o que diz a Tanakh, Abraão depositou a confiança em Deus, e isso foi cortado como justiça. Olha aqui, o pagamento do trabalhador não é creditado por causa da graça, mas porque é devido, é porque é obrigatório. Todavia, no caso daquele que não trabalha, mas confia naquele que transforma as pessoas impiedosas em justas, sua confiança lhe é acreditada como justiça. Da mesma forma, a bênção pronunciada por Davi é sobre as pessoas as quais acreditam justiça e fé da parte de Deus, e não nas observâncias legalistas. Davi então disse: benditos são os que têm as transgressões perdoadas e cujos pecados são encobertos. Bendito é o homem a quem Deus, o Adonai, o Senhor, não atribuiu culpa. E isso ele está falando do Antigo Testamento. Chegamos a uma conclusão. Tem mais coisas para a gente falar, mas chegamos a uma conclusão. Para você receber a graça, ela é mediante a fé. Mediante ao quê? Fé. Hoje se estão pregando aqui, principalmente em Goiânia, mas em vários lugares, tem uns pessoal dizendo que é os pais da graça. Deus revelou a graça para nós. E eles dizem que a graça é tão boa que você não precisa fazer mais nada. Porque é assim, eu vou orar. Vou orar para quê? Para receber algo. Não, você está debaixo da lei. Eu vou jejuar, porque eu quero autoridade. Não, você está debaixo da lei. Porque jejuar é do Antigo Testamento, é lei. Não, eu quero uma bênção do Senhor. Não, você não pode pedir bênção. Você está debaixo da lei. Porque você está trabalhando, orando, é como um trabalho para você receber. Olha que maluquice, irmão. Fora aqueles assuntos de dízimo e de oferta e de outras coisas mais. Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Mentira. Paulo ele não está falando da lei original. Paulo ele está falando de uma lei legalista imposta por homens. E esses mesmos homens que pregam isso aqui em Goiânia e em vários lugares, colocam um monte de imposição sobre as pessoas. Eles vêm com esse discurso bonitinho.
mas por outro lado está cheio também de sistemas legalistas. Falar para, como eu disse na outra mensagem, falar para um judeu que ele está debaixo de maldição, porque ele está observando e cumprindo a Torá, povo próspero, rico, Israel a melhor medicina, armamento bélico, dinheiro, todo mundo sabe que judeu prospera, sim ou não, irmão? Há uma pesquisa de cada $10, 6 estão na mão de judeus, e o povo está debaixo de maldição, esse povo. Eu quero também debaixo dessa maldição. Eu quero também. Porque pensa num povo próspero. A bênção, ela é recebida para quem está debaixo da lei. Não da lei legalista. Mas uma lei mediante o quê? A graça. De que se eu cumprir aquilo que a lei me diz, a lei, né, que é a Torá, o ensinamento, a instrução me diz, eu vou ser beneficiado pelaquilo. Mas caso exista algum mandamento que eu não consigo cumprir, eu não vou ser julgado, porque a graça pode me absolver, mediante ao quê? Ao meu arrependimento. Eles não pregam arrependimento. Não vive, você está na graça, vive como você quiser. Esses dias um parou lá no pit dog dos meninos, na lanchonete lá, bêbado, chapado e dando risada. E eu conheço o cara desde a infância, envolvido sempre com drogas, bêbado, e pregando, irmão, ainda. Ah, mas como assim, irmão? Você está bêbado e pregando? Estou na graça, né, irmão? Você não sabe o que é a graça, não? Ixi, não tenho mais pecado. Olha só, é uma graça sem graça, que não liberta ninguém. Lê Romanos capítulo 6, como nosso tempo já esgotou, não vou ler. Então por isso que eu falo, vai sempre trazer mais curiosidade. É uma graça que não manifesta a glória, porque a glória de Deus, ela é manifestada por causa da graça. A glória de Deus que cura, que liberta e que restaura alguém, irmão, que salva alguém. É uma graça que não manifesta a glória, ninguém é liberto, o povo continua os mesmos pecados. E se você quer buscar uma bênção diante de Deus, não pode, porque você está debaixo da lei, você está trabalhando para receber aquilo. Eu vou lhe perguntar, é uma resposta bem fácil e óbvia. Para Abraão receber todas as promessas e todas as bênçãos, mediante a uma lei legalista, mediante a graça do Senhor, ele ficou em casa de perna cruzada, ele ficou passivo esperando Deus fazer, ou ele fez ao longo da vida dele vários altares de adoração, de sacrifício, peregrinou, fez um monte de coisa para alcançar a bênção. Porque eles estão pregando como você está na graça, você não precisa fazer esforço nenhum, porque se Deus quiser te abençoar, Ele te abençoa. E eu vi um daqui de Goiânia, um líder desse, estou falando que eu ouvi de alguém, eu ouvi no seminário, num DVD que me deram, você pode comprar nas Casas Bahias e Jesus vai pagar as outras parcelas, não precisa preocupar não, você está na graça, Jesus vai pagar a sua conta, vai te catar, irmão. Por que Jesus vai pagar? Porque o cara é milionário. É uma teologia, irmão, para gente milionária que não passa necessidade. Você tá fazendo campanha de oração? Para quê? Você não conhece a graça. Porque na graça você já recebeu tudo. Engraçado, é uma graça que o povo continua na miséria, na pobreza, doente, enfermo. Pastor, mas o que ele faz? O que eles fazem com essas pessoas que estão assim? Tentam esconder no máximo, e quando não tem jeito, fala, procura um psicólogo, um terapeuta. Mas não estou na graça, eu não deveria ser liberto, curado, restaurado, limpo? Eu não deveria... mas é porque você não entendeu a graça. É assim. É uma graça sem graça, irmão. Um monte de gente na prostituição, chapando o coco com cachaça, muita cachaça, todo mundo na graça. E Paulo diz que quem conheceu a graça, ele não tem mais vontade de pecar, porque a glória foi revelada a ele.
Então você percebe que tudo aquilo que construíram sobre a teologia da graça, abolindo a lei, rejeitando a lei que é a Torá, foi dentro de um entendimento que eles não tiveram, que Paulo não está falando da lei original, da Torá original, ele está falando de uma Torá que foi imposta por homens como eles, que obrigavam pessoas, que colocavam um jugo que eles nem poderiam carregar, e quem está debaixo desse jugo legalista é um monte de crente que tem por aí, irmão, com oposição, com opressão, com tudo em cima dos crentes, obrigando as pessoas, obrigando a ofertar, obrigando a dizimar, obrigando a congregar, obrigando a orar, a tudo. Eu não sei, esses crentes é muito burro, irmãos, me perdoa. Um crente que ouve um líder desse, e a igreja é milhares de pessoas, viu, irmão? Cheio de gente. Não é como a nossa aqui vazia, não. É lotada de gente essa igreja. O cara, uma pessoa ouve uma pregação dele, e foi um seminário com livro, com um monte de coisa, ouve um negócio desse, e ainda segue uma pessoa dessa. E assim, louco, segue louco. Como, irmão? É muito burro uma pessoa dessa. Porque se eu ouço uma pessoa falando isso, irmão, eu vou sair imediatamente de lá. Porque como assim? Eu compro nas Casas Bahia, parcelado, eu compro e Jesus vai pagar as minhas parcelas, porque eu estou na graça? Eu pago só a primeira e as outras Jesus vai pagar, porque eu estou na graça? Irmão, é umas coisas assim que não dá para entender. É uma graça totalmente sem graça. É uma graça que abre as portas para as pessoas pecarem mais ainda. Porque aí o discurso do cara, o discurso do jugo, é o jugo do rabino sobre as pessoas, que na verdade faz as pessoas afundarem mais no pecado. E quando alguém peca e peca feio, ele diz assim, é porque não conheceu a graça. E então que me explica, que graça que é essa, meu irmão? E aí, vamos abolir a lei. Aí, se eu não posso orar porque eu estou na lei, e pedir algo a Deus porque eu estou na lei e estou debaixo da maldição, se eu não posso jejuar porque eu estou debaixo da lei e estou debaixo de maldição, se eu não posso ofertar e nem dizimar porque eu estou debaixo da lei de maldição, e se a graça já fez tudo, o que eu vim fazer na igreja, irmão? Imagina uma igreja que não precisa orar, não precisa dizimar, não precisa ofertar, não precisa fazer nada. O resumo da pregação dele, do seminário, é isso, irmão. Então para que vir para a igreja, irmão? Para que o senhor vai clamar? Se você já está na graça. Ai, mas pastor, eu estou na graça, mas ainda meu casamento está destruído, ainda a minha vida financeira não rompeu, ainda está tudo, eu estou perturbado, demônio, eu estou vendo demônio para todo lado. Ai, você não conheceu a graça. Então vou passar pelo seminário, 300 ministrações eu ouvi na graça. Pois é, 300 ministrações eu ouvi na graça e continuo com o problema. Você não conhece a graça. Mais 10.900 estudos sobre a graça. Que graça é essa que não tem graça? Que serve para quem tem dinheiro e para quem não tem, está todo mundo lascado. É uma graça para quem não tem problema, viu? Se você não tem problema, você se encaixa nela. É certinho, viu? Aí você se encaixa. Porque não pode orar mais, não pode fazer campanha, porque tudo isso, quem faz isso está debaixo da lei e está debaixo de Não era essa lei que Paulo falava. A lei que Paulo falava era a lei legalista imposta por homens como esses, que prendiam pessoas. E a igreja evangélica, principalmente a pentecostal, não tem muito disso ainda, irmão? Eu vivi, irmão, eu não sou bobo não. Mulher não podia nem andar de bicicleta, era pecado. Ser nem legalista. Os usos e costumes, meu Deus do céu. Quantas vezes eu, adolescente, fui entrar na igreja do meu próprio pai e o obreiro dele impediu, porque eu estava de boné, irmão. Eu fui para ouvir a palavra, e por causa da praga do boné, não entrei, ué. Eu sou filho do pastor, mas não entra. Ué, como assim? Na igreja do meu pai, eu moro aqui no fundo, ó. Não pode entrar, porque você não está nos padrões de santidade. Legalismo prende as pessoas, irmão, em algo exterior, mas o coração
E é engraçado que a gente sabia das podridão por trás daqueles obreiros que impedia eu. E eu falava, se eu contar o teu pecado, tu vai ver para os irmãos aí. Mas era, irmão, a pura verdade. Era um sistema legalista. E quantos não tem assim? E é muitos, irmãos. É esse legalismo da Torá, de usar a Bíblia para escravizar pessoas, que traz o quê? A maldição. Porque em todas as outras passagens bíblicas, até no Antigo Testamento, muita gente fez coisa errada e não morreu, pelo contrário, foi perdoado, deu uma nova chance. É isso que eu mostrei aqui para vocês. É esse jugo da Torá que Jesus veio trazer. E essa Torá de Jesus é a Torá original. Por isso que ele diz, eu vim para cumprir. É uma Torá que cura, que liberta os enfermos, que restaura a vida daquelas pessoas, que traz o quê? Salvação. Mas Jesus, ele dizia, vai e não peques mais. Depois a gente cria uma série para falar, eu vou colocar cada ponto por ponto para a gente entender mais. Mas tem que falar isso, irmão, para você não cair nesse engordo. Porque na verdade essa teologia desses caras é mais bipolar do que tudo. Uma hora isso é verdade, outra hora não é. Aí, para a gente finalizar, a anomalia pior ainda, na minha opinião, aí já é também interpretação pessoal, é a tal da teologia da predestinação. Essa é maconha teológica das bravas. Tem pessoas que é predestinada para ir para o céu e outras para o inferno. Não adianta você orar, aí você fica... Agora que eu vou orar por quem? Eu não sei quem vai para o céu e quem não vai para o inferno, porque os que vão para o inferno, Deus não quer manifestar graça. Mas aqueles que são salvos, estão salvos, é porque Deus quis demonstrar graça. Mas a graça não é para todos? Não, é só para um grupo fechado. E tem um monte de gente assim. Eu estou com um vídeo lá, e depois eu vou fazer esse vídeo comentando. O pastor dizendo assim, ó, você tem que ficar feliz. Olha o que o pastor diz, e pastor famoso, viu? Na internet tá, um canal tem 1 milhão já. Você tem que ficar feliz de ver Deus mandando para o inferno um pecador. É sério, irmão. Porque aí ele faz analogia. Por quê? Porque quando você vê um estuprador sendo preso porque ele abusou de uma criança, você não diz, ele tem que ir preso mesmo, não é? Você não fica alegre por causa disso? Da mesma forma, a gente tem que se alegrar com o juízo de Deus sobre os pecadores. Sabe o que eles estão formando? Os predestinados ao céu? Um grupo fechado de crente. É aquela história que eu disse, a Liga da Justiça dos Salvos, tá? O crente super-herói, o Batman, tal. É muita maluquice. A graça ela é para todos aqueles que se arrependem, eu creio. Quem não quer se arrepender, não é porque não foi pregado o evangelho para ele. Foi pregado ele que não quis receber. Eles não acreditam no livre-arbítrio, que o ser humano pode decidir. Essa teologia da predestinação acredita que Deus impõe, e a pessoa é obrigado a obedecer, querendo ele ou não. A pessoa não tem livre-arbítrio. E isso envolve até no sentido da salvação. Aí já é uma evolução dessa teologia da graça que eles estão preparando aí. É coisa séria, irmão. E esses assuntos não são pregados dentro das igrejas. Os pastores famosos não querem entrar nessas polêmicas. O último que entrou, agora eu posso citar esse, foi o Silas Malafaia, está sendo destruído. Que ele foi falar desse pessoal que prega essa graça. Está detonado, coitado. Então imagina eu. Mas é uma graça sem graça. É uma predestinação que uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Aí eu fico pensando, como eu não sei quem vai para o céu e quem vai para o inferno, vou orar por ninguém. Vou ficar na minha. Vou para o céu e deixo todo mundo. Já pensou, irmão? Eu queria saber desses pastores, os índios que viveram aqui. Quantos anos o Brasil tem? 500 e pouco, sim ou não? 600 anos atrás, antes de Cabral pousar aqui no Salvador, Bahia,
Aqueles índios que já estavam na época da graça, que ninguém pregou para eles, aonde eles estão? Foram para o céu ou para o inferno? Eu posso usar o mesmo argumento de Paulo. Se eles cumpriram mesmo sem saber a Torá, com certeza eles foram para o céu. Se eles não cumpriram, estão esperando o julgamento. Mas como não foi pregado para eles, a Bíblia não vai dizer exatamente isso. Mas eu acredito que alguma coisa vai acontecer para ser prega esse evangelho para eles. Mesmo que eles estão lá agora nessa realidade espiritual, alguma coisa, porque Deus ele tem que ser justiça. Ele tem que ser justo. Porque aqueles índios, irmãos, eles não ouviram de Jesus. Eles não ouviram da graça como você está ouvindo. Eles não tiveram essa oportunidade. E como que Deus vai julgar eles se eles não ouviram, se eles não sabiam? A não ser aquele que cumpriu sem saber. Teve fé, teve uma revelação, uma iluminação, que é muito difícil, porque a gente sabe que rituais que os índios desenvolvem até hoje. Imagina aqueles antigos. Feitiçaria pura. Vamos se pôr de pé.